Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos trabalhar a partir de hoje o período militar, certo? Que vai aqui de 1964 a 1985, ok? Muito bem. Então, olha só, pessoal. O golpe militar, ele vai transcorrer no Brasil a 31 de março de 1964, certo? Apesar dele ter sido levado adiante pelos militares, né, a gente viu na aula passada que as elites nacionais, né, os setores conservadores, juntamente com a igreja, eles solicitaram aos militares a intervenção no Brasil, certo? O medo de uma eventual propagação do socialismo no Brasil, né, com então o presidente João Goulart, levou os setores da igreja e as elites nacionais, né, a solicitarem aos militares a intervenção no Estado com a derrubada do presidente, ok? É bom lembrar que nós estamos nesse momento no contexto da Guerra Fria. Então, esse golpe militar de 64 no Brasil vai ter amplo apoio dos Estados Unidos, né? Inclusive, como nós vamos ver mais na frente, né? Esse golpe ele vai ser planejado na embaixada norte-americana, sob o comando do embaixador Lincoln Gordon, né? E ele faz parte de um plano, nesse momento, que os Estados Unidos, né, eles criaram para a América Latina, né? Os Estados Unidos, nesse momento, eles vão implantar uma série de regimes militares em diversos países da América Latina, tá? Isso para garantir a América Latina para o golpe capitalista. Depois que ocorreu a Revolução Cubana, em 1959, né, os Estados Unidos ficaram muito preocupados, né, que outros países da América Latina também pudessem seguir o mesmo exemplo de Cuba. Por isso, o que eles vão fazer? Eles vão patrocinar uma série de golpes militares, certo? Em diversos países aqui da América Latina, no sentido de garantir que esses países vão permanecer no bloco capitalista e, logicamente, vão combater, né, a propagação do socialismo aqui no hemisfério ocidental, ok? Então, com a derrubada de Jango, né, o João Goulart, quem vai assumir a direção do país é o Alto Comando Militar Brasileiro, tá? Alto Comando esse formado pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, entendido? Certo? Muito bem. Com relação ao golpe de 64, ele vai ser levado a efeito basicamente pelo Exército, né? Mas com apoio das outras corporações militares, entendido? E como nós já vimos agora há pouco, com amplo apoio norte-americano, certo? Inclusive, os Estados Unidos vai colocar em prática uma operação militar chamada Operação Brodersan. Então, nessa Operação Brodersan, a Marinha norte-americana estava de prontidão no litoral brasileiro, né, com fuzileiros navais, prontos para intervir e ajudar os golpistas caso fosse necessário, né? Isso acabou não ocorrendo, não foi necessário. Então, o próprio Exército, com o apoio das demais corporações militares, né, dominaram o país, tá, a 31 de março de 1964, colocando então o presidente João Goulart em fuga e tomando o poder no Brasil, certo? Então não vai ser necessário a intervenção norte-americana, ok? Mas estava tudo preparado, né, para uma eventual intervenção caso isso fosse necessário, ok? Muito bem. Vamos lembrar um pouco aqui, tá, nesse vídeo, como é que foi esse golpe militar de 64, tá? Como é que foi sua implantação. Vamos lá. Março de 1964. As Forças Armadas tomam o poder no Brasil, derrubam o presidente João Goulart e iniciam um novo ciclo político no Brasil. O Brasil vivia uma crise desde a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 61. O vice João Goulart encarnava o populismo de esquerda e enfrentava a oposição dos chefes militares. Por isso, 5 dias antes da posse de Goulart, o Congresso aprovou uma emenda instituindo o regime parlamentarista no Brasil. Logo que assumiu, Goulart passou a fazer campanha pela volta do presidencialismo e pelas reformas de base, entre elas a reforma agrária. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, era um dos que mais pressionavam pelas reformas. Em janeiro de 63, num plebiscito, os brasileiros votam em massa pelo retorno do regime presidencialista. As greves e protestos se intensificaram. Quando a agitação chegou aos soldados e marinheiros, os generais decidiram agir contra
vizinhos. 2 semanas antes, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade tinha reunido meio milhão de pessoas em São Paulo. A resistência foi pequena. João Goulart fugiu para o Uruguai. O Marechal Castelo Branco assumiu a presidência. Centenas de líderes políticos, camponeses e sindicais foram presos e tiveram seus direitos políticos cassados. A sede da UNE, a União Nacional dos Estudantes, foi incendiada no Rio. Os partidos foram extintos e substituídos por apenas 2. Um partido do governo, a Arena, e outro da oposição, o MDB. Em março de 1967, o Marechal Costa e Silva substituiu Castelo Branco na presidência. E no ano seguinte, os estudantes assumiram a vanguarda dos protestos contra o governo militar. Era um tempo de censura, cassações e prisões. Grupos de extrema esquerda partiram para a guerrilha armada. Os artistas aderiram à resistência democrática. A contestação atingiu os festivais de música da TV Record e marcaram o surgimento de uma nova geração de artistas. Em dezembro de 68, os militares baixaram o Ato Institucional número 5. O Congresso foi fechado e os poderes foram concentrados no Executivo. A repressão aumentou ainda mais. Eram os anos de chumbo. Muito bem, gente. Então, assim vai ser implantado no Brasil o regime militar, ok? Então, vamos adiante. Ora, pessoal, então, no dia 9 de abril de 1964, foi decretado o chamado Ato Institucional número 1. Os governos militares, né, eles vão governar através de atos institucionais. O que eram esses atos institucionais? Eram determinações partidas do regime militar que modificavam completamente a Constituição em vigor. Lembrando que a Constituição que estava em vigor nesse momento era de 1946, certo? É claro que essa Constituição, que era uma Constituição democrática, ela vai ser deixada de lado, né? O que passa a vigorar a partir daí são os atos institucionais, que traziam normas estabelecidas pelo regime militar e que agora vão substituir as leis constitucionais, né? Até que uma nova Constituição fosse elaborada para o Brasil, entendido? Mesmo após a elaboração de uma nova Constituição, os atos institucionais vão continuar se sobrepondo à legislação constitucional, né? Quando era necessário, os militares, eles criavam normas, tá? Normas normalmente ditatoriais, e essas normas desses atos institucionais, elas valiam muito mais que as próprias leis estabelecidas na Constituição, tá? Ao longo do regime militar, nós vamos ter 2 Constituições, 1967 e 1969, certo? Mas, mesmo assim, a legislação estabelecida pelos atos institucionais, elas vão se sobrepor às leis das próprias constituições que vão ser estabelecidas nesse momento no Brasil, tá bom? Então, o ato institucional número 1, quais eram suas determinações? Primeiro, ele concedia ao Executivo Federal, como nós podemos ver aqui, né, poderes absolutos, tá? Então, o presidente, ele vai ser o centro do poder do Brasil a partir daí. Uma outra coisa interessante do AI-1 é que ele promovia a cassação de mandatos de parlamentares que se mostraram contra o golpe de 64, né, ou que se posicionaram contra o golpe de 64, tiveram seus mandatos cassados, alguns chegaram até a ser exilados do Brasil, né, expulsos do Brasil. Esse ato institucional número 1 também suspendia direitos políticos de cidadãos, todos contrários ao golpe de 64, certo? Uma outra coisa contida também no AI-1, né, o ato institucional número 1, é que o governo poderia modificar a Constituição e decretar o estado de sítio sem aprovação do Congresso. O estado de sítio, gente, é a suspensão de direitos e garantias individuais do cidadão, né? Então, se o governo achasse necessário estabelecer o estado de sítio, ele poderia muito bem fazer isso sem aprovação do Congresso. Então, você tem agora o poder executivo, que vai ser exercido por um militar e que está acima de tudo e de todos no Brasil. Entendido? Muito bem. Então, no segundo dia que vigorava o AI-1, o Congresso Nacional foi reaberto, né? Foi reaberto e pressionado pelos militares a estabelecer o então Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco como o primeiro presidente militar do Brasil. E ele vai assumir o poder já na condição de presidente, né? Eleito pelo Congresso, portanto, de forma indireta, certo?
no dia 15 de abril de 1964, iniciando assim o governo dos militares no Brasil. Governo esse que vai se estender até 1985, ok? Pois bem, então, esses militares, assim que eles assumiram o poder, eles se integraram a um projeto norte-americano que era conhecido como Aliança para o Progresso, né? É um projeto do então presidente John Kennedy, ok? Em que consistia esse projeto Aliança para o Progresso? Bom, esse projeto visava integrar os países da América, em especial da América Latina, certo? No aspecto econômico, político, social e cultural norte-americano. Ou seja, fazer com que esses países se ligassem aos Estados Unidos, né? Se aproximassem dos Estados Unidos, exatamente para impedir que uma eventual ameaça socialista pudesse se estabelecer nos mesmos. Tá? Então, por esse projeto, os Estados Unidos ele vai estabelecer ajuda a esses países, né, que se integraram nesse projeto, entendido? Tá? Ajuda econômica, ajuda militar, principalmente, entendido? Muito bem. Então, vamos adiante aqui, vamos lá. Tá? Ora, a corporação militar que tomou o poder no Brasil em 64, ela não tinha uma unidade, né? Na realidade, havia uma divisão interna, ok? Eles se dividiam basicamente em dois blocos. Quais eram eles? Então, nós tínhamos, primeiro, os chamados sorbonistas ou castelistas, né? Quem eram esses sorbonistas ou castelistas? Normalmente eram militares que vieram da Escola Superior de Guerra. Eram militares mais intelectualizados, tá? Esses militares, eles defendiam a devolução do poder aos civis ao final de um ano. Porque quando os militares tomaram o poder no Brasil, tá, para afastar o presidente João Goulart e a suposta ameaça socialista do Brasil, a ideia é que eles permanecessem apenas um ano no poder, né, e depois devolvessem o poder aos civis. E essa proposta era defendida pelos sorbonistas ou castelistas. Né? Você chama de castelistas porque entre os seus componentes estava o próprio general Humberto de Alencar Castelo Branco, que vai ser o primeiro presidente, né, militar no Brasil. Mas você também vai encontrar aqui, fazendo parte desse grupo, né, o general Godoy Couto Silva, né, esse general vai ser muito importante aqui durante o regime militar, o general Ernesto Geisel e o general João Batista Figueiredo. Então, esses eram os principais representantes, né, da ala sorbonista ou castelista. Por outro lado, você tinha também a linha dura. Tá? A linha dura era aquela ala mais conservadora das Forças Armadas, certo? Então, eles defendiam a permanência dos militares no poder, inclusive a implantação de uma ditadura. Tá? Entre os principais representantes dessa ala, da linha dura, nós temos os generais Arthur da Costa e Silva, que vai ser presidente posteriormente, o general Edgar Caso Médici, né? Inclusive, durante seu governo, nós temos o auge da ditadura militar, e o general Silvio Frota. Então, portanto, tá? Essa corporação militar que toma o poder no Brasil em 64, ela se dividia internamente nessas duas alas, sorbonistas ou castelistas e a linha dura, ok? Muito bem. Então, o primeiro presidente militar vai ser exatamente o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco, né? Que nós temos aqui na foto. Vamos falar um pouco aqui sobre sua administração, ok? Muito bem. Primeiro, ele vai receber grande apoio dos Estados Unidos, né? E principalmente de empresas multinacionais, ok? Que estavam interessadas em ampliar suas atividades no Brasil. Assumiu uma posição favorável ao capitalismo, certo? E declarou-se feroz inimigo das ideias socialistas e comunistas. Inclusive, durante sua administração, o Brasil vai romper relações com Cuba, certo? Cuba, que havia acabado de passar pela Revolução Socialista de 1959, né, a qual estabeleceu o regime socialista naquela ilha, né, lá naquele país, ok? Muito bem. Outra coisa aqui interessante relacionada ao governo do senhor Castelo Branco é que ele vai acabar com a lei de remessa de lucros, tá, que havia sido aprovada lá no governo João Goulart. Essa lei, tá, ela limitava os lucros que as empresas estrangeiras que atuavam no Brasil poderiam enviar para suas matrizes no exterior. Então, o presidente Castelo Branco ele vai acabar com essa lei. A partir de agora, certo? As empresas podem enviar quanto acharem necessário dos lucros que vão obter aqui no Brasil para suas matrizes no exterior. Inclusive, até 100%, né, dos lucros
que eventualmente elas possam obter aqui no Brasil. Ok? Então, isso aqui é, sem dúvida alguma, um retrocesso que nós vamos ter no país. Ok? Pois bem, outra coisa que nós temos aqui é o seguinte: o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco, o primeiro presidente militar brasileiro, ele vai deixar a economia nacional sob o controle dos chamados tecnocratas, certo? Quem eram esses tecnocratas? Ora, eram economistas brasileiros, né, de renome nacional, professores universitários, né, alguns já haviam militado em banco, inclusive alguns com prestígio internacional, certo? Esses tecnocratas, esses economistas, né, com profundo conhecimento nas suas áreas, é que vão assumir o controle da nossa economia, ocupando os principais cargos, como ministro da Fazenda e ministro do Planejamento. Né? Destaque aqui para dois, o senhor Roberto Campos e o senhor Otávio Gouveia de Bulhões, que vão exercer esses cargos, né, estratégicos da economia nacional aqui no governo do senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Ok? Outra coisa aqui, esses tecnocratas elaboraram um plano de governo chamado PAEG, né? Plano de Ação Econômica do Governo. Esse plano, gente, ele vai favorecer ao capital estrangeiro. Tá? Praticamente, ele libera o Brasil para a entrada de capital estrangeiro e também de empresas estrangeiras. Né? Restringir o crédito no Brasil, né? Então fica mais difícil para os nossos empresários tomarem empréstimos bancários, uma vez que os juros vão crescer. Tá? Reduzir os salários de trabalhadores, né? Inclusive eliminando a estabilidade do trabalhador. Né? O trabalhador não tem mais estabilidade, então ele vai poder ser demitido na hora que a empresa achar que é necessário. Certo? Uma outra coisa que nós temos aqui, ele vai intervir nos sindicatos. Né? É claro que os sindicatos eles vão se posicionar contra o golpe 64. Então, o governo vai intervir nos sindicatos, né? Desmontando, assim, toda a organização operária que havia no Brasil. Isso é uma forma de impedir que esses operários, mobilizados pelos sindicatos, viessem a realizar greves ou passeatas ou qualquer tipo de protesto contra o regime militar recém-instaurado no país. Ok? Muito bem. Essa postura econômica, né, que o presidente adotou, né, de liberar o Brasil para o capital estrangeiro, certo? Vai fazer com que o presidente perdesse o apoio de alguns aliados. Né? Nós vimos que o Bloco 64 foi apoiado pelas elites conservadoras, no caso, banqueiros, industriais, grandes proprietários rurais, e pela própria igreja. Então, nesse momento, esse setor da elite, eles temiam a implantação do socialismo no Brasil. Né? Não esqueçam que o socialismo ele é contrário à propriedade privada. Né? A própria igreja também apoiou o Bloco 64, uma vez que no socialismo, numa religião, né? Para os socialistas, toda religião é uma forma de manipulação de massa, então não pode haver religião. Só que essa postura presidencial, né, de compactuar com os Estados Unidos e liberar o Brasil para o capital estrangeiro, vai fazer com que ele perdesse o apoio de alguns governadores. O golpe 64 teve o apoio de 2 governadores, Magalhães Pinto de Minas Gerais e Carlos Lacerda da Guanabara. Aqui, ambos vão romper com o governo, né? Vão romper com o Castelo Branco e vão passar para a oposição. Inclusive, a própria igreja, que havia apoiado o golpe de 64, ela também agora assumiu uma postura de oposição em relação ao regime militar. Ok? Muito bem. E nós temos aqui, ainda no governo Castelo Branco, a implantação do chamado Ato Institucional número 2, que é um dos mais importantes atos institucionais que vão ser estabelecidos aí durante o regime militar. Ok? Muito bem. O que é que estabelecia esse ato institucional número 2? Primeiro, ele dá ao presidente mais poder ainda. Né? Então, o AI-1, ou Ato Institucional número 1, já havia concedido poderes ao presidente. E agora esses poderes vão ser reforçados ainda mais pelo AI-2. Uma outra coisa interessante aqui que nós temos no AI-2 é a extinção do pluripartidarismo que vigorava no Brasil. Né? Até o golpe de 64, nós tínhamos diversos partidos políticos no Brasil, né? PSD, PTB, PSP e outros mais. Então, esses partidos vão ser extintos. E vão ser criados apenas 2 partidos a partir daí. Né? Vai ser estabelecido o chamado bipartidarismo.
ok? Com apenas 2 partidos. Tá? Vamos vir aqui do outro lado aqui. Então, nós temos a implantação do bipartidarismo no Brasil. E esse bipartidarismo, ou seja, apenas 2 partidos políticos, eles vão vigorar durante todo o regime militar. Nós vamos ter um partido do governo, certo? Que vai ser sempre majoritário, e com isso vai garantir sempre a aprovação dos projetos de interesse do governo e de seus aliados. E nós vamos ter também uma frente de oposição, mas uma frente de oposição com atuação limitada. Ela não pode fazer oposição de fato, né? Tá? Então, vamos visualizar esse quadro aqui. O partido do governo, nós vamos chamar de ARENA, Aliança Renovadora Nacional. Como nós falamos agora há pouco, ele é sempre majoritário no Poder Legislativo e apoia completamente o governo. Por outro lado, nós temos aqui a frente de oposição. Tá? Não é bem um partido, é uma frente de oposição. Gente, qual é a diferença de um partido político para uma frente de oposição? Um partido político ele tem apenas uma ideologia, apenas uma forma de pensamento. Né? A frente partidária ela tem várias ideologias. Né? Como todos os partidos de esquerda foram proibidos de funcionar a partir do golpe de 64, né? Trabalhistas, socialistas, comunistas, anarquistas e outras ideologias, a única maneira de se contrapor ao governo era participar do MDB. Então, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, na realidade, ele não é um partido, ele é uma frente partidária, né? Onde as ideologias de esquerda, principalmente, né, se agruparam para, de alguma forma, fazer alguma oposição, por menor que fosse ao governo. Porque, como eu falei anteriormente, a atuação desse partido, MDB, ou dessa frente partidária, MDB, era muito pequena, uma vez que os militares controlavam tudo e praticamente não deixavam que o partido pudesse realizar uma oposição de fato. Ok? Muito bem. Então, gente, nós vamos ficar por aqui por hoje. Né? O período militar ele é muito grande. Essa aqui é apenas a primeira parte do regime militar que nós vamos trabalhar. Nas próximas aulas, nós vamos continuar com esse assunto, trabalhando os demais governos militares. Entendido? Tá? Então, um abraço, até a próxima.